Eu saúdo as irmãs com a paz do Senhor. Eu vou falar sobre a mulher samaritana que se encontra no livro de João, capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos para tomar como base do comentário sobre a mulher samaritana. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Eu li do versículo 4 ao versículo 10, para tomar como base sobre o nosso comentário de hoje. Quem era a mulher samaritana? A mulher samaritana foi uma mulher que conversou com Jesus sobre a verdadeira adoração. Ela se converteu quando Jesus lhe revelou que ele era o Messias. A Bíblia não diz qual era o nome dessa mulher. Jesus se encontrou com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó quando estava passando pela região de Samaria, registrado em João 4, 4 e 6. Era meio-dia, como dizem os historiadores. Era meio-dia, por causa da situação daquela mulher. Ela ia ao poço, pega a água de forma secreta, para que as pessoas não a julgassem pela vida amorosa que ela tinha. Uma vida conturbada que ela levava, vida amorosa, né? E então, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana veio tirar água do poço e Jesus lhe pediu um pouco de água. A mulher samaritana ficou surpresa, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então Jesus lhe explicou que ele tinha água viva, que tirava a sede para sempre e dava a vida eterna. Aquela mulher tinha ido naquele poço para saciar uma necessidade dela, uma necessidade física. E Jesus tinha água viva para saciar a necessidade maior da vida dela, a necessidade de relacionamentos. Ela tinha um déficit nessa área da vida dela, em relacionamentos. E Jesus estava ali para saciar aquela mulher. Então Jesus lhe explicou que tinha água viva, que tirava a sede para sempre e dava a vida eterna. Intrigada, a mulher samaritana lhe pediu para lhe dar esta água. A intenção dela é de não ter que voltar mais para aquele poço, para beber daquela água física que lhe fazia passar por constrangimentos de ter que meio-dia buscar água para saciar sua sede para os seus afazeres domésticos. E Jesus estava ali propondo algo que até então ela nunca tinha nem ouvido falar, sobre uma água viva que poderia saciar sua sede. Aí Jesus colocou aquela mulher à prova. Ele lhe disse para ir buscar o seu marido. Ele lhe daria essa água, ele lhe apresentaria essa água se ela fosse buscar o marido. E ela lhe respondeu que não tinha marido. E Jesus revelou que sabia que ela tinha tido 5 maridos
e estava morando com outro homem com quem não era casada. Ela ficou surpresa e reconheceu que Jesus era um profeta. E ela entra logo em outra conversa, em outra situação. Vendo que Jesus tinha autoridade vinda de Deus, a mulher samaritana lhe perguntou, fez outra pergunta. Já não era mais sobre a sede, já não era mais sobre água. Agora era sobre adoração, porque ela também tinha sede de adorar. Tinha sede de saber como adorar, de que maneira adorar. Glória a Deus. E a mulher samaritana lhe perguntou qual era o lugar certo para adorar a Deus. E Jesus respondeu que o lugar físico de adoração não é mais importante, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E nesse momento, ele lhe revelou que ele era um Messias, o Salvador prometido, que tanto saciava a sede de relacionamentos que ela tinha, como saciava a sede de adoração que ela tinha. Jesus é maravilhoso. Quando os discípulos voltaram da cidade, ficaram surpresos porque Jesus estava conversando com uma mulher. Outra coisa que não era socialmente aceitável naquele tempo. Jesus quebrou paradigmas conversando com uma mulher e, além de ser mulher, ainda era samaritana. Jesus restaura as mulheres nesse momento. E a mulher deixou seu cântaro e voltou para a cidade, contando sobre Jesus. Naquele momento que ela larga o seu cântaro, ela deixa aquela sede física, aquela sede humana que ela tinha, ela larga, já não é mais tão importante. Ela volta para a cidade, faz o mesmo caminho, mas agora diferente. Já não quer mais se esconder. Quer comunicar às pessoas que ela estava saciada e que ela tinha tido um encontro com o Messias, o prometido. E ela convenceu muitos samaritanos a ir para ouvir Jesus falar. Por causa disso, muitos dessa cidade se converteram. Imediatamente aquela mulher deixou tudo para lá e foi ser como uma missionária, como uma mulher restaurada, com o seu ministério na sua mão, de ganhar vidas. Eu acredito, no meu ver, na minha conjectura, que essa mulher, a partir daí, nunca mais ela se calou. Sempre estava falando sobre Jesus, sempre estava anunciando Jesus. A cada oportunidade que ela tinha de falar do Senhor, ela falava. Agora, uma mulher reconstruída, que fez o caminho, o mesmo caminho de volta que ela fazia todo dia, indo para o poço, escondida, de forma quase anônima, no sol causticante, que é o sol daquela região, no Oriente Médio. Ela fez o caminho de volta, já despresa das suas coisas materiais, das coisas terrenas, e já trabalhando, já fazendo algo para o Senhor. Muito maravilhoso o que aconteceu com aquela mulher. O Senhor saciou a sede dela, a sede da adoração, e explicou a ela como nós devemos adorar. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Onde nós estivermos, nós podemos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. E aqui eu quero falar 4 pontos que a mulher samaritana nos ensina. A mulher samaritana nos ensina que Deus ama a todos. Jesus não se deixou influenciar pelas atitudes negativas do seu tempo contra outros povos. Jesus não rejeita ninguém. Jesus quebrou paradigmas conversando com mulheres, restaurando mulheres. E foram as mulheres as primeiras a ver Jesus ressuscitado. Porque Jesus ama as mulheres. Nós não temos que acreditar que a mulher é um sexo frágil, que a mulher é fraca. Nós somos
fortes em Cristo. Jesus nos renovou, nos restaurou. Segundo ponto, Jesus vem para salvar. Em vez de condenar a mulher samaritana por seus relacionamentos falhos, Jesus lhe mostrou o caminho da salvação. Jesus não quer condenar ninguém. Jesus, quando ele aponta ou fala sobre o nosso pecado, é para que nós venhamos melhorar, para que nós venhamos nos arrepender e tomar talvez até o mesmo caminho de volta, mas agora diferente, renovada, transformada. Terceiro ponto, a verdade é acessível. Jesus explicou uma grande verdade a uma mulher comum, de forma que ela entendia. Todos podemos conhecer a verdade. E a verdade é que nos liberta. É a verdade é que nos leva à salvação, porque a verdade é Jesus. Ele é a verdade. Ele é o único caminho. E o último e quarto ponto, o testemunho é importante. A mulher samaritana não usou um discurso muito eloquente para convencer o povo sobre Jesus. Ela apenas contou sua experiência e os convidou a conhecer Jesus. Nosso testemunho conta muito, irmãs. Nosso testemunho de vida, nossa maneira de falar, nossa maneira de ser, conta e assim nós podemos salvar vidas através da verdade que é o nosso Senhor Jesus. E eu termino aqui o meu estudo sobre a mulher samaritana. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.